Olá, amigos. Hoje é domingo, dia 12, já é noitinha, e eu estou aqui com os jornais e as revistas, pelo menos os principais veículos da imprensa, para que a gente examine o que foi notícia no mundo e sobre o mundo na semana passada, ou seja, de 5 a 11 de setembro, ontem. O que foi notícia hoje, domingo, nos principais jornais e revistas internacionais, e o que vem pela frente, o que vai estar na pauta dos jornais essa semana que entra, a partir de amanhã, dia 13, até sábado, dia 18, que provavelmente estará na pauta nas partes sempre internacionais ou nas partes relativas ao mundo dos principais jornais e revistas estrangeiras. Bom, sem dúvida nenhuma, a semana passada teve como tema central os 20 anos dos atentados às Torres Gêmeas. Então essa data foi lembrada, né, para não dizer comemorada, porque não se comemoraria um evento tão trágico, mas essa data, os 20 anos, foram lembrados em todos os países do mundo, né? Foram comoventes as imagens que nos chegaram dos Estados Unidos, mas foi o tema do mundo todo. Mas isso nós já sabemos, eu não estou trazendo aqui nenhuma novidade. O que eu poderia dizer que é importante a gente ter presente relativamente à pauta das notícias da semana passada? A primeira constatação que a gente leu praticamente todos os jornais, que a gente leria, né? Eu li, mas com certeza vocês também teriam lido se o fizessem, é que a pandemia acabou fazendo com que os atentados de 11 de setembro, esse fato, atentados de 11 de setembro, esse fato ficou para trás na história. A história agora é outra, né? Não que os atentados não sejam mais um tema importante, sim, terrorismo sempre será um tema importante. A guerra ao terrorismo será sempre um tema da agenda, uma questão da agenda principal de todos os chefes de governo e chefes de Estado. Mas não será o principal tema, né? E foi a pandemia, né, que fez com que a guerra ao terrorismo cedesse passo a uma outra guerra mundial, que é a guerra contra a pandemia. Então, praticamente em todas as matérias que pudemos encontrar essa semana sobre o mundo, essa foi a tônica, né? Nós temos uma nova guerra mundial, que é a guerra contra a pandemia da Covid-19, e 11 de setembro acabou ficando apenas um fato relevante na história. Nós temos outra guerra para travar agora, que não é mais necessariamente com a Al-Qaeda, com o Exército Islâmico, não só com o Talibã e outros grupos terroristas, mas fundamentalmente com esse ser invisível e que é muito mais destruidor e que é capaz de matar muito mais pessoas. Então, todos eles praticamente têm sinalizado a pandemia como a guerra mundial do momento e a mais importante. Também as matérias revelaram que os Estados Unidos, eles não tiveram um decréscimo do número de muçulmanos. Pelo contrário, os muçulmanos nos Estados Unidos até aumentaram em número, mas ainda continuam sendo objeto de muito preconceito, de muita discriminação, e eles alegam estar nos Estados Unidos, ou estarem nos Estados Unidos, mas com muitas incertezas, né, quanto ao futuro deles e da sua família. Também, e que é importante para nós, sobretudo para nós do direito, praticamente todos os jornais, não vi muito nos jornais brasileiros durante a semana, mas nos jornais internacionais, todos eles trouxeram o tema de Guantánamo, da prisão de Guantánamo. Ou seja, o fato, atentado terrorista de 11 de setembro ficou para trás, ficou como um evento, um fato que nós temos que sim considerar nas nossas discussões todas sobre a paz e a segurança internacional, mas foi superado, como eu disse, pela Covid-19, que é a nossa maior guerra, agora é uma verdadeira guerra mundial. Contudo, a imprensa chama atenção para o fato de que tanto os americanos como o resto do mundo procuram não falar de Guantánamo. Lembram? Guantánamo é aquela prisão que os americanos construíram fora de território americano, ou seja, numa ilha, numa praia
em Cuba, num determinado pedaço ali de terra, num território que os Estados Unidos têm um acordo com Cuba que pode ali usar para os seus fins mais variados. Então, os Estados Unidos construiu uma prisão para prender os terroristas, né? Então, a guerra contra o terror começa com o George Bush, né, filho, quando então há o atentado, imediatamente ele declara para o mundo a guerra contra o terror, e essa guerra contra o terror implicou em várias medidas, né, de proteção dos americanos, em solo americano e também fora do mundo, mas essa prisão foi uma prisão que foi muito discutida na época sob a perspectiva dos direitos humanos e sobretudo sob a perspectiva da própria história da construção do Estado de Direito dos Estados Unidos, né? Porque ela foi construída fora dos Estados Unidos. Por quê? Em Cuba. Por quê? Justamente para que não se aplicasse a esses presos o direito americano, a Constituição americana. Então, essa prisão foi um verdadeiro assinte, né? Uma violência total ao Estado de Direito, aos princípios democráticos, ao devido processo legal, à presunção de inocência. Quer dizer, nada disso existia na prisão de Guantánamo. Então, nessa prisão, quem comandava era a CIA. Então, eram capturados os prováveis terroristas ou aqueles que a CIA ou a polícia americana identificava como possível terrorista ou como alguém que tenha contribuído com os terroristas de uma certa forma, eles eram levados para essa prisão. Nessa prisão, como ali não chegava e não chega, porque ela existe ainda a prisão, a lei americana, a Constituição americana, a CIA submetia esses presos a toda sorte de torturas. Quais eram essas torturas? Além daquelas convencionais que a gente conhece, era deixar a pessoa de pé por horas, e numa posição muitas vezes inclinada, com a pressão do corpo todo sobre o calcanhar ou a parte da frente dos pés, por horas. Era também submeter esses presos a temperaturas de frio altíssimas, né? Então eles saíam do sol ou da luz do dia e eram colocados em celas congelantes, né? Muito geladas. Também eles eram proibidos de dormir, eram colocadas músicas muito altas, e eles eram vigiados para que não dormissem. Também eram submetidos a relações sexuais forçadas. Então, essas pessoas eram submetidas a toda sorte de crueldade nos seus interrogatórios, para que confessassem ou dissessem o que sabia, o que jamais aconteceria em território americano. Então era um lugar onde os americanos, por meio da CIA, poderiam praticar contra o suspeito toda a sorte de violação de direitos e garantias fundamentais. Quem se interessa por esse tema, por conhecer um pouco mais do que acontece em Guantánamo, eu sugeriria ver o filme Mauritano. É um filme que concorreu ao Oscar, que tem a Judy Foster como advogada, e ela então vai defender um acusado, né, que não se sabe se é acusado ou se é testemunha, mas um rapaz da Mauritânia que estava então preso em Guantánamo. E é uma história verídica, portanto é muito interessante ver como é que a CIA obtinha as confissões e o que essas pessoas passavam lá. Nós sabemos que Barack Obama, essa prisão, como eu disse, foi construída por George W. Bush. Quando na campanha de Barack Obama, vamos lembrar rapidamente, Barack Obama sempre disse, olha, uma das minhas propostas é quando se eu for eleito presidente dos Estados Unidos e quando eu assumir, eu vou fechar Guantánamo. Então logo ele assumiu em 2009, então nós estamos falando de uma prisão que foi de 2002 a 2009, quando assume Obama assume com uma prisão em Guantánamo com 247 pessoas. Ou seja, 247 pessoas estavam lá quando Obama assumiu. E Obama, no dia seguinte à posse, ele disse, não, agora eu vou começar a fechar paulatinamente essa prisão em Cuba. Ele não conseguiu, mas ele conseguiu diminuir assustadoramente o número de pessoas
que lá estavam, ou porque apressou para que fossem liberadas, porque não confessaram, de fato, nada tinham de relação com o terrorismo. Outros foram transferidos para presídios nos seus países, para que ficassem perto da sua família. E é muito interessante que quando Barack Obama lamentou muito não ter conseguido aprovação do Congresso, né, e apoio mesmo das Forças Armadas para fechar as portas de Guantánamo, mas ele, quando deixa o governo americano em 2017, ele vai ficar de 2009 a 2017, quando ele deixa o governo, ele deixa com 41 presos. Né? Bom, aí nós sabemos que assume Donald Trump. Donald Trump nem tocou nesse assunto, não lhe interessava, mas mesmo assim, não lhe interessando o tema, ou não tendo na sua plataforma eleitoral, quando o Donald Trump deixa a administração do governo americano, ainda havia lá 31 pessoas. Né? Então, de 41 de Obama, quando termina, no governo Trump chegamos a 31 pessoas e já se sabe agora, a partir da semana passada, que 10 pessoas, ou seja, ficarão só 21, 10 pessoas já conseguiram, estão aguardando a transferência porque já tem essa autorização. Então, é muito interessante dar uma olhada nas notícias que vêm do mundo, das notícias internacionais, porque aqui a gente silenciou, não falamos de Guantánamo, que é uma pedra, né, bem grande no sapato dos americanos. E é uma satisfação que os Estados Unidos têm que dar para nós. Quer dizer, o berço da democracia, como diria Alexis de Tocqueville, né? O berço da democracia está nos Estados Unidos, quer dizer, o berço da conquista dos Estados de Direito, das declarações fundamentais dos direitos das pessoas, e o que acontece que, para justificar a guerra ao terrorismo, mantinham os americanos uma prisão fora dos Estados Unidos, em Cuba, uma prisão na qual toda sorte de barbaridades foram cometidas contra as pessoas. Então, aí é uma mácula que fica na história dos Estados Unidos. Então, assim, passei as notícias principais da semana passada, evidentemente foram relativas a 11 de setembro, né? Mas procurei destacar, então, o fato de que esse episódio ficou para trás, que hoje nós temos uma guerra importantíssima para enfrentar e para lutar, que é a Covid, e também muçulmanos continuam nos Estados Unidos, mas continuam temerosos, continuam frágeis, mas o número deles não diminuiu. Né? Não conseguiram mandar eles embora dos Estados Unidos. E trouxe o tema da prisão de Guantánamo, que é um tema muito relevante e vale a pena ver quem não viu, quem quer saber um pouco mais de Guantánamo, como era. É muito fiel o filme com a Judy Foster, Mauritano. Bem, o que foi notícia hoje, né? Depois a gente vê o que vai estar na pauta da semana que vem. O que foi notícia hoje? Sem dúvida nenhuma, nós temos, são picadinhas, assim, algumas notícias que eu não considero tão relevantes. Mas o que eu considero muito relevante no mundo hoje, sobretudo no nosso mundo, aqui do lado, na América Latina, é prestar atenção na Argentina. Hoje a Argentina, dia 12 de setembro, está elegendo quem são os candidatos de cada partido que estarão se apresentando nas eleições parlamentares de 14 de novembro. Ou seja, 14 de novembro, os argentinos vão votar para o seu Congresso, para o seu parlamento. Hoje eles votam para os candidatos dos partidos. Então, os partidos mostram quem são seus candidatos, as pessoas vão e votam nos candidatos dos partidos. Não é uma eleição definitiva, seria uma prévia, porque só os eleitos hoje em cada partido poderão comparecer nas eleições de 15 de novembro. Então, eu chamo a atenção hoje para as eleições nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos lá um presidente que nós sabemos, um governo peronista, né, que é o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes está numa fase muito ruim, ele está na metade do seu mandato, mas 67% da população argentina está muito insatisfeita. Houve lá um escândalo que ficou chamado de Olivas Gate,
de corrupção envolvendo o presidente e alguns dos seus aliados, e isso desgostou muitíssimo o povo argentino. Então, 67% está descontente. Então, se está descontente, talvez isso vá aparecer nas eleições de hoje. Então, nós temos lá o partido, a coligação peronista do presidente que está no poder, do Alberto Fernandes, e temos aí com 31% das intenções de voto hoje, 31% da população argentina, embora 67% esteja desgostosa do governo, 31% das pessoas estão aí nas pesquisas dizendo que vão votar para candidatos do partido peronista, do presidente. Mas há uma parcela importante, quase um empate técnico, 29% vão votar a favor da coligação do antigo presidente, do ex-presidente Maurício Macri, né? Vamos lembrar de Maurício Macri, ele deixou 2 anos atrás o governo, passou para o Alberto Fernandes, mas Macri quer voltar à vida pública e quer bom, ele já está na vida pública, né? Ele quer voltar a se candidatar a presidente em 2023. Então ele, embora tenha saído do governo, ele não foi para casa botar o pijama e ficar lá cuidando só dos seus negócios. Pelo contrário, ele ficou no back-off, ele ficou no que a gente chama uma oposição muito ativa. Não se pode dizer nem que ficou numa oposição na sombra, porque ele ficou muito ativo, tanto que ele tem 29%, os candidatos da coligação dele tem 29% de intenção de votos, né? Então, Macri aí, uma direita, digamos, moderada, mas é um candidato de direita. O presidente atual, o Fernandes peronista, seria um candidato à esquerda. Mas há também, e eu chamaria atenção, por isso que eu trouxe a questão da importância das notícias hoje se voltarem para a Argentina, porque desponta na Argentina, veja, nós temos 31 dirigidos para o peronismo, 29% mais ou menos dirigido para a coligação do Macri, que seria uma direita. Mas há um outro grupo, porque ainda sobra uma percentagem aí expressiva de pessoas para votar, né, de argentinos para votar. E é importante observar que há um grupo correndo na praia, que não vai provavelmente morrer na praia, que é um grupo de direita ultraliberal. Então ela faz frente a essa direita ultraliberal ao peronismo, esquerda, né, e ao Macri, que é uma direita ali de centro, né. Eles se dizem ultraliberais, eles defendem um Estado pequeno, um Estado menor. Eles são liderados por um economista muito competente chamado Javier Milei, e eles podem, vamos prestar atenção, porque eles podem nos surpreender. Então, eu diria que esse triângulo político formado na Argentina é bastante interessante para a gente examinar, e dali a gente também perceber quais são os movimentos de direita, de esquerda e de centro na América Latina. Pode ser aí um grande balão de ensaio a Argentina. Então, a notícia de hoje são as eleições, as prévias para as eleições parlamentares da Argentina, com esses 3 grupos, né? Esquerda, uma direita de centro e uma direita ultraliberal jovem, né? Dita jovem. Bom, examinado um pouco, né, um pouquinho as notícias da semana passada, as notícias de hoje, domingo, o que a gente imagina, o que podemos inferir que serão notícias que estarão na pauta dos principais veículos de imprensa entre 12 e 19 de setembro. Para isso eu recorri aos jornais e revistas principais, claro, principais, quem disse que são principais? Bom, geralmente aqueles que eu já leio, aqueles que os amigos leem e comentam comigo, aqueles que nesse fim de semana eu tive a oportunidade de olhar para trazer para vocês. Não quer dizer que não existam outros, não quer dizer que talvez muitos que eu vou citar aqui nem importantes são, mas foi sempre uma escolha arbitrária, né? A escolha sempre é arbitrária. Então eu vou começar com o The Economist. O The Economist traz como pauta principal, importante para essa semana, os efeitos da variante Delta nas economias dos países no mundo, né? Então, o The Economist diz, olha, a inflação acontece quando há muito dinheiro correndo atrás de poucos bens, né? Então, eu gostei muito dessa definição do The Economist, muito simples. O que é inflação? É quando há muito dinheiro no mercado e esse dinheiro está correndo atrás
de poucos bens. Mas poucos bens como, né? Se nós temos grandes exportadores, grandes produtores. Porque falta suprimento para produzir esse material que é preciso para construir os bens, né? Os produtos. Falta suprimento. E falta suprimento por quê? Bom, porque nós estamos aí numa pandemia. Foram 2 anos, né, o ano passado e o início desse ano, então quase 2 anos, de muita recessão, de muita dificuldade, de empresas fechadas, de comércio fechado, de pouco consumo. Então, há aí um risco, evidentemente, porque as empresas pararam de produzir. E quando há um aquecimento, né, quando há dinheiro para comprar, é preciso produzir, mas para produzir é preciso ter o suprimento. Então, a The Economist, ela dá muita ênfase a isso, a como os países vão enfrentar esse problema, que é um problema de todos os países, não só do G20. Né? Então, como os países vão correr e precisam correr para financiar a produção, para que a produção possa suprir, né, uma outra produção que está em cima de bens mais importantes, e aí então encontrar os compradores. Né? Então, sem dúvida nenhuma, essa é para o The Economist um tema fundamental. Como enfrentar a variante Delta e os seus efeitos na economia, sobretudo pela perspectiva da cadeia de suprimentos, e porque para produzir é preciso do dinheiro, então é preciso incentivo, é preciso que os governos apoiem e incentivem a produção, o empreendedorismo. Bom, o The Wall Street Journal, ele enfatiza, da mesma forma que o The Economist, ele enfatiza os problemas da pandemia, sobretudo da variante Delta, mas sob a perspectiva dos empregos. Né? Então, aí ele diz, o Wall Street Journal, olhando para os Estados Unidos, é muito importante que os Estados Unidos, que o presidente Joe Biden venha a público mais vezes dizer aos americanos como é que ele de fato vai combater agora a nova variante da pandemia e o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer com os desempregados, né? Não só aqueles que já existiam, como os que se somaram aos que já existiam durante a pandemia. Então, o The Wall Street Journal, ele, de uma certa forma, cobra do governo americano um plano, né? Ele diz, é preciso que o Joe Biden tire o véu, né? Quer dizer, desvende qual é o seu plano, porque nós queremos saber. Depois, evidentemente, o efeito disso no mundo, né? Então, não é só um problema o desemprego nos Estados Unidos, mas é um problema do mundo inteiro. E também o The Wall Street Journal traz a questão da lei aprovada essa semana no Texas, que criminaliza o aborto, mas criminaliza de uma forma muito ampla, né? Então, tanto responderá pelo crime de aborto não só a mulher que se submeteu ao procedimento, mas como todos os membros da família que sabiam que esse procedimento aconteceria, como o motorista de táxi que leva ela até a clínica, como o médico e os enfermeiros e os assistentes que lá estavam. Então, abre o leque de possibilidades de criminalização até para uma dificuldade de prova, né? A lei chega a falar dos vizinhos. Bom, mas como é que o vizinho sabia? Enfim, é uma lei que está sendo bastante criticada, não só pelos movimentos de defesa das mulheres, mas do direito de ter ou não ter os seus filhos, mas por grande parte da sociedade leiga, né? Então agora eu fico até com medo de conversar com uma mulher, porque vai que ela está grávida, que ela me disse, ou ela não me disse, e alguém disse que ela me disse, então, bom, então essa é a lei do Texas, está sendo objeto de muita discussão nos Estados Unidos. Em princípio, a Constituição americana não trata do assunto, então os estados, membros da Federação Americana, os seus parlamentos estão livres para legislar da forma que quiserem. Esse é um tema que é a liberdade dos estados, dos parlamentos para legislar, e teme-se muito que depois essa tendência se espalhe, evidentemente, para outros estados americanos. Né? Então, se acontece no Texas, bom, então por que não pode essa lei entrar em vigor em outros estados dos Estados Unidos? Então, esse tema da criminalização ampla, né, de grande espectro,
do aborto é um tema que o The Wall Street Journal destaca com ênfase nesse fim de semana. Bom, vou fugir agora um pouquinho para talvez umas revistas mais interessantes, uma perspectiva da ciência, a Science Focus. A Science Focus, ela é bastante interessante, essa edição desse final de semana, porque ela traz com muita propriedade, assim, com estudos e pesquisas e dados muito impressionantes, a possibilidade de construção permanente, de uma construção permanente no fundo do mar, para se viver lá durante muito tempo. Então já está na capa a chamada para uma nova vida que poderá acontecer nos fundos oceânicos, porque já há possibilidade, já se encontra tecnologia desenvolvida para que se construa habitações nos fundos, no fundo do mar, nos fundos oceânicos, e as pessoas ali podem viver como se vivesse num habitat que eles chamam Sea Habitat, né? Um habitat marítimo. Então, para quem gosta do mar, quem gosta um pouco de ficção científica, mas real, porque aqui já não é mais ficção, já é a ciência real e não mais a ciência fictícia, é possível sim já, segundo a Science Focus, então já é possível sim, pela Science Focus, viver no fundo do mar. Tomara que a gente consiga. Deve ser um mundo fascinante estar lá embaixo. Aproveitando que falei da Science Focus, vou trazer a New Scientist, que também é outra companheira da Science Focus, bastante lida e bastante interessante. E a New Scientist, ela vai ser muito interessante para quem gosta daquelas dicas, não coma isso, não coma aquilo, faça esporte, faça de manhã, faça de noite, não abra a geladeira de pé descalço, ou não abra a geladeira com o corpo suado. Então, as pessoas que gostam dessas dicas, dessas notícias, a principal matéria da New Scientist é justamente como lidar com tantas recomendações, né? Como lidar com recomendações que nos fazem todo dia. Olha, coma isso, coma ovos. Não, mas coma também a casca do ovo. Não, guarda a casca da banana. Não, faça não bote fora a água do arroz. Então, assim, a revista traz toda sorte de dicas e de sugestões e de recomendações e as examina. Isso é verdade? Isso não é? Isso de fato ajuda a saúde? O que tem aí de verdade? O que tem aí de mito? Ou, bom, não vai prejudicar e nem fazer bem? Então, você pode seguir, porque são tendências, né? Tem uma época que todos comem isso, depois tem uma época que a gema de ovo não é boa, depois entra a clara do ovo. A matéria principal da New Scientist é isso. Quando a gente, depois que lê a matéria, fica pensando, nossa, mas quanta coisa que eu faço, quanta bobagem, ou quanta coisa útil que eu deveria fazer e eu nem sabia. Bom, agora voltando para as revistas mais de caráter político, econômico, revistas de notícias em geral, a The Week, que também é uma revista bem bacana, ela traz essa semana os problemas da assistência social como um verdadeiro quebra-cabeça no Reino Unido, principalmente, né? A matéria parte até na capa está o Boris Johnson, lá sentado assim, e as pessoas recorrendo à assistência social em volta, e ele pensando, o que eu vou fazer? Então, o mote da The Week é justamente como resolver os problemas da assistência social aí todas, né? Não só assistência social no que diz respeito à saúde, mas o que diz respeito à educação, às necessidades das minorias, as dos que porventura tenham alguma falta de habilidade, né? São, como se diz, tem alguma deficiência, algum problema específico de aprendizado, ou seja, assistência no sentido geral, né? Quais são os desafios de um governante para enfrentar esses temas, e parte de uma análise inglesa, né? The Week parte do Boris Johnson, os quebra-cabeças que o Boris Johnson tem que enfrentar, tem que enfrentar no que diz respeito à assistência social de forma a cobrir
parte generosa da população e não só uma parte pequena, mas também abre esse tema para o resto do mundo, trazendo como outros países têm lidado com esse difícil problema, com esse verdadeiro quebra-cabeça que é a assistência social. Bom, deixa eu ver o que mais eu tenho no mundo. A Finweek, que é uma outra revista, ela também é muito interessante essa semana, porque ela, embora seja uma revista estrangeira, ela fala a matéria principal, né? Fala de muitas coisas, mas digamos que a matéria principal é sobre o preço do alimento no mundo. Então, nós temos discutido muito aqui no Brasil a questão do preço do alimento aqui no Brasil, né? Como se fosse um fenômeno só e tipicamente brasileiro. Então, vou no supermercado, não posso mais comprar todas aquelas coisas que eu comprava o ano passado, nem todas aquelas coisas que eu comprava antes da pandemia. É difícil que eu saia do supermercado com um pacote de carne, né? Então, é uma semana sim, a outra não. A gente cozinha a carne com alguma qualidade, né? Vou preferir o frango, ou vou preferir os ovos. Então, o preço, qualquer um de nós que vá ao supermercado sabe que os preços estão muito altos. Mas a Finweek, ela nos mostra como isso aconteceu no mundo todo, né? Então, o que aconteceu com o preço dos alimentos no mundo todo. E é bastante interessante a gente ver como nós não estamos sozinhos, nós consumidores brasileiros, nesse encurtamento, nessa economia que estamos fazendo na nossa geladeira, na nossa despensa, na nossa casa. Os demais países do mundo, grande parte deles, as pessoas enfrentam o mesmo problema. Aquela revista, não sei se vocês conhecem, a Google Tricks and Tips, ela também está bem bacana esse fim de semana, porque ela traz muitas dicas, sobretudo para quem, né, gosta de tecnologia, gosta de internet. Ela traz muitos segredos e dicas de como usar melhor a tecnologia, sobretudo esses recursos, essas ferramentas, esses produtos, que são produtos que nos chegam e chegam a todos nós, né, que não são de uma elite, assim, dos grandes e técnicos, mas como usar bem. Ela traz esses segredos, e ela diz segredos e dicas para que se use melhor essas ferramentas que todos nós temos no nosso celular, seja ele lá de que marca for. Então, bastante interessante, bastante curiosa, bastante didática está a Google Tricks and Tips. Bom, por último, mas nem por isso menos importante, não poderia deixar de falar da The Time. É bem bacana também a edição desse final dessa semana, do final da semana passada, desse fim de semana, porque a Times traz uma matéria sobre como a Rainha Elizabeth e o Príncipe Charles e a sua esposa, ou seja, como a Rainha e a família real passaram a apoiar o movimento Black Lives Matter. Parece assim, bom, mas a rainha e a família real, é muito bacana a matéria, porque há ali imagens até do príncipe Charles, da sua esposa, da rainha, quer dizer, o que eles têm feito para caminhar em direção à população, né? A gente sabe que sempre é uma elite, a Casa Real é uma elite dentro da própria Inglaterra e também para o resto do mundo. Mas como um dos passos que essa elite real está dando em direção à população vai tão longe, né? Vai no sentido de que, olha, a família real apoia o Black Lives Matter e nós temos aí uma pauta, uma agenda bastante interessante para mostrar como nós apoiamos e o que nós podemos fazer mais como família real, como nós podemos ir além daquilo que a gente tem feito. Então, bem bacana, porque curiosa. E sobre o Brasil, o que nós temos na pauta especificamente brasileira para essa semana que entra, de 12 a 19 de setembro? Bom, o que nós temos? Bom, nós temos tanta coisa, eu estou pensando aqui o que é mais importante que eu poderia dizer para vocês. Primeiro, nós temos Revista Veja, vamos começar com a Revista Veja. A Revista Veja tem toda uma parte internacional, então eu poderia falar vários temas, deveria, em princípio, trazer, para ser mais correta, mais fidedigna, vários assuntos que foram tratados pela Veja sob a perspectiva do mundo, sob a perspectiva internacional. Mas, evidentemente, o tempo é curto, então o que eu vou destacar da Veja? Uma matéria importante, muito bacana, sobre as mulheres unidas contra o retorno da burca no Afeganistão.
Bem bacana isso, porque elas tiveram uma desidratação dos seus direitos, né, com a entrada e a volta do Talibã ao poder, ao governo, mas elas, mesmo tendo voltado para casa, elas estão conseguindo fazer uma grande movimentação no Afeganistão contra a burca, pelo menos contra a burca, né? Então, já nos tiraram tudo, mas pelo menos nos deixem permanecer sem a burca. Ou pelo menos chegam ao extremo, ou com a burca, mas com o rosto de fora, né? Porque aquilo, vamos imaginar, se uma perspectiva humana, usar um traje preto cobrindo o corpo todo, tendo que usar algo embaixo, o calor que se enfrenta ali, né? Então elas estão reivindicando e clamando pelo apoio internacional de que pelo menos elas possam mostrar o rosto, se forem mesmo de fato impedidas de usarem roupas ocidentais, mas o que elas querem mesmo é poder usar a roupa mais leve, uma roupa ocidental. Então esse me pareceu um tema bem bacana da gente pensar, né? Que me lembra aquela música do Pepino de Capri, que diz: tem gente que tem tantas coisas, né? Tem gente que ama tantas coisas, e eu que amo só você. Então, aqui me lembra um pouco isso, que tem gente que quer tantos direitos, quer tantas coisas, e as mulheres no Afeganistão querem só poder mostrar o seu rosto, mostrar os seus pés, ou não usar a burca, né? Com o resto, elas até se conformam. Bom, também a Veja traz uma matéria bacana sobre a Angela Merkel, que o legado dessa mulher, né? A Veja até fala o fim de uma era. Então, a saída da Angela Merkel do governo alemão vai implicar um verdadeiro fim de uma era. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena ler, sobretudo quem gosta da Alemanha e também, evidentemente, quem gosta do mundo. A Isto É foca no tema de 11 de setembro, também nesse final de semana, e diz que o 11 de setembro ainda ecoa em nós, e a Isto É examina como esse 11 de setembro deve continuar ecoando em nós, que lições nós tiramos daí, que aprendizado nos vem daí, e o que vem pela frente no que diz respeito à segurança internacional e a paz internacional. Vale também a pena dar uma lida, tem muitas outras matérias, eu destaquei essa. Por fim, vou falar da Carta Capital, que tem uma seção, né, uma seção chamada Mundo. Sempre há material interessante nessa seção Mundo da Carta Capital, e nessa última edição, a seção Mundo da Carta Capital trata da tragédia de erros cometidos pelos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro. Então, volta ao tema de 11 de setembro, como eu disse, a tônica da semana passada, e preparou também as revistas que vão ser lidas até a semana que vem, né, essa que entra, mas ela fala da sucessão de erros, né? Não só os erros logo após, cometida por Bush, logo após os atentados, mas os erros que foram sendo cometidos pelas administrações dos presidentes que se seguiram a George W. Bush, e sobretudo agora nos últimos tempos, né? A sucessão de erros, o atropelamento que os Estados Unidos fez das convenções internacionais, a forma como se retirou do Afeganistão, isso tudo, para essa matéria da Carta Capital, pode disseminar ainda mais o terror. Diz a matéria do Mundo, essa matéria da Carta Capital na seção Mundo, que o que se viu em Cabul, no Afeganistão, foi inadmissível sob a perspectiva do direito, das relações internacionais e da política internacional no que diz respeito à guerra contra o terrorismo. Bom, claro, faltaram muitas revistas, faltaram aí muitos jornais, né? Zero Hora, O Globo, Correio do Povo, Brasiliense, bom, enfim, não deu. Esse fim de semana falei desses. Quem sabe você deixa aqui as suas sugestões para outras matérias de outros veículos que a gente possa falar no próximo fim de semana. Espero assim ter ajudado, né, a lembrar um pouco o que foi notícia a semana passada, o que foi manchete esse fim de semana e o que vem pela frente na semana que vem. Bom,
Até domingo. Domingo a gente se encontra novamente. Eu vou ficar de olho no mundo e você vai ficar de olho aqui. Boa noite.